Olá! A Lei número 17.346 de 2021 regulamenta o princípio constitucional do livre exercício do direito à crença em território paulista e estabelece multa de até R$ 87 mil a casos comprovados de perturbação de cerimônias e cultos religiosos, vandalismo de símbolos sacros e discriminação em escolas, como o uso de trajes religiosos. Para nos falar mais sobre essa lei, recebo no Conexão Legislativa de hoje a autora dessa normativa, a deputada doutora Damares Moura, do PSDB. Deputada, seja muito bem-vinda à Rede Alesp, parabéns pela aprovação da sua lei. Querida, eu que agradeço sempre o acolhimento da Rede Alesp, a nós, deputados, e esse espaço tão adequado para nós compartilharmos com o povo paulista o resultado das nossas ações na Assembleia Legislativa. Eu que agradeço a oportunidade, acho que serão momentos aqui significativos para a gente falar um pouco sobre uma legislação que é inédita no Brasil, é a primeira lei estadual de liberdade religiosa em nosso país, portanto, eu considero um marco histórico para a liberdade religiosa, a sanção, no último sábado, da Lei 17.346. Muito obrigada. Vamos falar bastante do número da lei, inclusive para as pessoas fixarem o número e também irem procurar, que eu acho que é muito importante a pessoa conhecer o decreto final ali que promulga a lei. E aí eu queria saber, a lei 17.346 de 2021, que é de sua autoria, assegura o direito à liberdade religiosa. Como que surgiu essa proposta, deputada? Bem, eu tenho uma história, já contei algumas vezes aqui na Rede Alesp, em defesa de um direito fundamental, que é o direito à liberdade religiosa. A minha formação acadêmica, eu sou formada sou advogada, não é? Fiz o curso de Direito e a partir da minha atuação como advogada, eu comecei a desenvolver estudos sobre o direito à liberdade religiosa em nosso ordenamento jurídico e eu comecei a atuar num voluntariado em defesa da liberdade religiosa e, inclusive, atendendo vítimas da intolerância religiosa e defendendo o seu direito judicialmente. Todas as formas de intolerância, elas podem ser resolvidas de forma dialogal, mas há casos mais severos em que a judicialização se faz necessária. E eu atuei, são quase 2 décadas aí de trabalhos e de ações em favor da liberdade religiosa. Eu fui membro fundadora da primeira comissão de liberdade religiosa da OAB no Brasil, a nossa comissão aqui da seccional da OAB do Estado de São Paulo. Fui presidente desta comissão por 10 anos. Ali foi um espaço muito transformador dessa realidade da intolerância religiosa no Estado de São Paulo, porque a partir da OAB, nós fizemos um trabalho educativo intenso no Estado de São Paulo. Porque nós entendemos, e isso é verdade, não é? Que embora as leis sejam muito importantes, e não é diferente agora com a nossa lei estadual de liberdade religiosa, elas são muito importantes, mas não resolverão todos os nossos problemas. É preciso que nós também investamos de forma constante, sistemática, em processos educativos que transformam realidades, não é? E na OAB nós passamos ali 12 anos
10 deles presidindo esta comissão, fazendo um intenso trabalho educativo. Além de atendermos vítimas de intolerância e sermos um canal de denúncia, nós realizávamos de forma sistemática encontros, congressos, seminários, congressos internacionais, palestras, não é? Convidando a sociedade, convidando os profissionais do direito, convidando líderes religiosos, e de forma muito constante, para fazermos o trabalho educativo, que é uma frente de ação fundamental quando queremos que uma realidade seja transformada. E é claro que as legislações são parte deste esforço, não é, de ordenamento da sociedade a respeito de um determinado tema. E a partir da OAB, ocupei outros espaços institucionais, sempre de forma voluntária, para apoiar e para introduzir em algumas instituições a defesa da liberdade religiosa, o respeito à diversidade religiosa. E depois que fui eleita, naturalmente, que eu trouxe comigo esta bandeira especial de uma vida, de uma atuação. Eu trouxe para o parlamento, não é? E tenho desenvolvido ações agora, claro, numa dimensão legislativa em defesa da liberdade religiosa. Uma delas foi a criação da Frente Parlamentar em defesa da liberdade religiosa. Muito importante porque une forças, né, deputada? Uma frente parlamentar une forças em prol dessa temática. Deputada, quando a gente fala em liberdade religiosa, a gente pensa nas religiões propriamente dita. Mas eu queria saber se ela também tem abrangência por quem optou pelo ateísmo, por exemplo. Eu queria que a senhora colocasse isso para que a gente esclarecesse as pessoas lá em casa. É muito importante essa pergunta, porque a interpretação do direito à liberdade religiosa tem que ser uma interpretação ampliada. Porque quando nós falamos do direito à liberdade religiosa, pensamos imediatamente ou em religião, e direito à liberdade religiosa não é religião, não é? Essa é uma primeira distinção, uma obrigatória distinção que nós temos que fazer, não é? O direito não é religião. É exatamente a garantia para que você professe uma religião. E a outra a interpretação ampliada do direito à liberdade religiosa é que esse direito é o de crer e não crer. É o direito de ter uma religião e o direito de não ter uma religião. Isso é direito à liberdade religiosa, né? E, portanto, se a liberdade religiosa é o direito de ter uma religião e de não ter uma religião, todos os indivíduos que fizeram estas escolhas, seja na direção de ter uma crença religiosa, seja na direção do ateísmo ou do agnosticismo, em ambas as escolhas, ou ambas as escolhas são merecedoras do mesmo respeito, da mesma consideração e da mesma proteção legal, não é? Portanto, foi muito boa essa pergunta, porque todos pensam apenas quando falamos do direito à liberdade religiosa, que é o direito de ter uma religião. Mas os que não fizeram esta escolha são igualmente alcançados por esta garantia e por este direito. Com certeza. Deputada, como a senhora falou no começo, a sua lei é inédita no Brasil. No mundo, apenas Portugal e o Peru têm uma legislação semelhante. A senhora falou que atuou 12 anos na comissão da OAB tratando do tema. A senhora acha que essa legislação, de alguma forma, esse debate é tardio? Ele poderia ter sido abordado anteriormente, até para evitar alguns problemas que a gente tem visto aí com uma certa frequência?
Primeiro, eu quero só fazer um registro a respeito da importância dessa legislação, não só no Brasil, mas no mundo. De fato, Portugal e Peru, pelo menos, são as duas legislações mais conhecidas de liberdade religiosa. Eu as conheço bem, inclusive uma delas, que foi a Lei de Liberdade Religiosa do Peru, eu acompanhei, não é, a sua tramitação. Ela foi aprovada no ano de 2010. Eu conheci o congressista que foi proponente dessa legislação, o doutor Júlio Rosas, e no ano de 2010, então, essa lei foi aprovada ali no Peru. Mas eu ainda considero a Lei Estadual de Liberdade Religiosa inédita no mundo, mesmo tendo mencionado aqui, você e eu, a existência dessas legislações em Portugal e Peru, porque com estas características que a nossa Lei Estadual de São Paulo tem, com o nível de inclusão e abrangência nas mais diversas, ou nos mais diversos espaços de convivência humana, e nas mais diversas situações, não é? Tanto relações interpessoais, como as relações domésticas e familiares, quanto nas relações institucionais, não é? Dos indivíduos e as instituições, não é? Nós consideramos ainda, não é, que esta é inédita também no mundo, pela sua amplitude, pelas suas dimensões, pelo seu nível de inclusão e de abrangência. Nós buscamos realmente garantir o exercício desse direito em todos os espaços, em todos os lugares. Nasceu de uma escuta ampla. O processo também de construção do texto, ele traz um ineditismo, não é? Porque nós fizemos uma escuta prévia, ampla. Não é? Foram meses para construirmos o texto, porque queríamos ouvir os religiosos das mais diversas tradições. Queríamos ouvir especialistas, juristas, para que jamais, não é, a sociedade suspeitasse de que essa legislação ela veio para beneficiar este ou aquele segmento religioso. Mas, pelo contrário, não é, que ela é isenta, ela é imparcial, e ela buscou ser o mais amplamente inclusiva possível. Portanto, e quando você me pergunta nesse mesmo questionamento se essa discussão é tardia, eu pessoalmente não considero, porque acredito muito, não é, que a sociedade ela é muito dinâmica e nada vai ser tardio, não é, se ainda houver tempo de, com aquela ação, nós alcançarmos parte da sociedade ou pessoas daquele tempo, daquela geração. Nada será tardio, nada será em vão, se pessoas de qualquer tempo, de qualquer geração, sejam beneficiadas. Então, eu, com muito entusiasmo, eu vejo com otimismo, com esperança, e não vejo de forma tardia. Acho que, inclusive, toda legislação pode, em algum momento, carecer de aperfeiçoamento. Ela pode carecer de transformações. Por quê? Porque o tecido de que se compõe a sociedade, ele é muito dinâmico. Ele também se transforma a todo tempo. As demandas, elas são dinâmicas. Portanto, não considero tardio. Acho que traz muita esperança. Inclusive, é uma voz para outros estados, é uma voz para o mundo. E nós desejamos que assim seja esta legislação. E de âmbito federal também, né? Tem todas as possibilidades de atingir, abranger aí todo mundo, todas as esferas. Deputada, a lei, de fato, quando a senhora diz que ela é bem completa, realmente é uma das mais completas que eu, nos meus 10 anos de Assembleia, já vi.
75 artigos, se não me falha a memória, e muito bem explicados em cada um deles a abrangência ali, com relação a coibir a questão tanto da discriminação religiosa, mas não só isso. E aí é isso que eu queria colocar para a senhora. A gente tem essa tendência de pensar na liberdade religiosa e quando fala em ações até punitivas, a gente pensa só na discriminação, mas a lei da senhora vai muito além disso. Ela tem aí a abrangência também das pessoas que queiram impor aí a sua religião a outras pessoas, né? Então, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, sobre esse vai além da discriminação, né? Este ir além da discriminação. Exatamente. Dentro de um sentimento que é muito mais universal, não é? E aí eu estou falando agora da Declaração Universal dos Direitos do Homem, que trata o direito à liberdade religiosa como o direito de aderir a uma religião, o direito de mudar de religião, o direito de deixar de ter uma religião, o direito de não ser obrigado a adotar uma crença religiosa. Não é? Então você está muito correta quando diz que a lei ela não só traz sanções, não é, administrativas para qualquer tipo de impedimento, não é, de obstáculo, a qualquer tipo de embaraço, não é, à atividade religiosa, mas ela também traz elementos, não é, conceituais, principiológicos, valores, inclusive extraídos do nosso próprio ou do próprio espírito da Constituição Federal e da Declaração Universal dos Direitos do Homem, né, de que o indivíduo ele é completamente livre. Ele não pode ser obrigado por outrem a adotar uma crença religiosa. Ele não pode ser impedido de mudar de crença religiosa. Ele não pode ser impedido de abandonar a crença e não ter crença alguma. Não é? Então, a lei ela tem uma parte bastante conceitual e principiológica e que não deixa de ser, ao mesmo tempo, impositiva. O espírito da lei, não é? De ordenar. Né? A lei ela tem um caráter de ordenamento. Chamar à ordem. Não é? Impedir que práticas individuais ou coletivas embaraçem o direito de outrem. Então, está bem correta a sua colocação, porque quando a gente fala de lei de liberdade religiosa, a gente pensa mesmo, é para combater a discriminação, não é? É para combater a intolerância. É mais do que isso, ela tem uma face positiva de promoção, de emancipação desse direito. Não é? De dizer para as pessoas que nas relações de trabalho, não é? No serviço público, no acesso a cargos públicos, no acesso a carreiras militares, nas relações estudantis, nas relações domésticas, não é? É preciso estar assegurado o direito individual e coletivo, no âmbito público ou no âmbito privado, do exercício pleno e desembaraçado, não é, da escolha religiosa ou de não ter nenhuma religião. Perfeita colocação, deputada. Inclusive, porque eu acho que é importantíssimo a gente destacar isso. Às vezes eu tenho uma escolha religiosa, o outro tem outra escolha religiosa, e eu não posso querer impor a minha a ninguém, e nem ele impor a dele a mim. Então, isso é muito importante, essa previsibilidade que na lei é essencial. Deveríamos ter isso já como uma questão de educação, mas como a senhora falou, essa questão ainda precisa ser muito debatida. Então, é importante que tenha, sim, na normativa, muito bem claro.
esse assunto. A senhora falou sobre a questão dos funcionários públicos, eu queria que a senhora explicasse um pouco melhor sobre isso. Na lei, um dos artigos, a senhora fala da resguarda aos funcionários públicos apresentar-se ao trabalho no dia da guarda religiosa, né? Como que isso vai funcionar na prática, deputada? E a senhora avalia que as empresas privadas podem adotar as mesmas medidas? Olha, esse é o artigo 18 da lei, não é? O artigo 18 garante a prestação alternativa para religiosos que têm uma prática religiosa de guardar um dia sagrado da semana, não é? Então, não se trata de dispensar o servidor público de cumprir a sua obrigação. Não. A lei deixa claro. Ele precisa cumprir uma prestação alternativa equivalente àquelas horas de trabalho que incidiram sobre o seu dia de guarda. Então, isso tem que ficar bastante claro, não é? A prestação alternativa e o indivíduo invocar uma escusa de consciência, não é? Existe o princípio constitucional de objeção de consciência religiosa, filosófica ou política, e nós agora regulamentamos o exercício desta objeção. E esta objeção, ela pode ser invocada desde que o servidor esteja disponível a cumprir uma obrigação equivalente como forma de prestação alternativa. Então, ele não vai deixar de cumprir a sua obrigação. Apenas dentro do espírito constitucional, nós estamos garantindo que ele exerça a prestação alternativa, repondo estas horas de trabalho, desde que ele comprove a sua condição religiosa, não é? Por meio de declaração por escrito e hábil, apta, não é, a comprovar a condição religiosa dele, ele poderá então cumprir a sua obrigação alternativamente para compor, não é, para repor as horas de trabalho que incidiram sobre o seu dia de guarda. Deputada, como que vai funcionar a questão da escola, que também está previsto na sua lei? A gente sabe que, por exemplo, o praticante das religiões de matizes africanas, eventualmente ele usa o turbante, tem de origem árabe, tem também a burca, e o evangélico tem as roupas diferentes, não é uma roupa comum ali, como a de todo mundo. Como que vai funcionar nesse ambiente o respeito a cada uma dessas figuras, né, no ambiente escolar? Sim, nós estamos garantindo no ambiente escolar o respeito a estas peculiaridades de cada religião, que é o uso de um item, não é? Ou a exibição no seu próprio corpo de um item que tem uma natureza religiosa. A gente chama de vestes talares, não é? São vestes ligadas à religião, à tradição religiosa. E acho que os itens talvez mais conhecidos, não é? Seja, por exemplo, o hijab, que é aquela cobertura utilizada pelas mulheres muçulmanas, não é? Há outros religiosos que usam itens também na sua cabeça, turbantes, quipás, não é? São itens, não são itens de chapelaria propriamente ditos, não é? Eles são itens talares. Eles usam em razão da sua religiosidade e não podem ser constrangidos, não é, a tirarem os seus itens, suas coberturas, suas vestes religiosas, não é, por conta de uma incompreensão que nós
que pode ser traduzida em intolerância ou discriminação religiosa. Então, nós estamos garantindo, não é, o respeito a essas vestimentas religiosas, não é? E estamos garantindo também no ambiente escolar, não é, a prestação alternativa para alunos que tenham que cumprir obrigações em seu dia de guarda. Provas, aulas, não é? A lei garante que, de forma alternativa, eles vão poder cumprir essas obrigações escolares em dias não coincidentes com o dia de guarda religioso, não é? Que poderá ser um dia escolhido pela própria escola, não é? A escola vai encontrar esta saída e esta alternativa para que o aluno não viole crença e consciência. Por que não pode ser violada a crença e consciência? Porque a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 6º, onde estão os direitos e liberdades individuais e fundamentais, diz que crença e consciência são invioláveis, não é? E que o indivíduo pode alegar objeção de consciência quando a obrigação civil conflitar com a sua obrigação religiosa. Deputada, a gente tem pouquinho tempo, infelizmente, porque o assunto rendeu e a gente tem tanta coisa para falar ainda, mas eu queria colocar duas questões em uma, porque eu acho que são muito importantes. Recentemente, um adolescente de 13 anos foi assassinado pelo pai em Rondonópolis, Mato Grosso. O pai não aceitava que o filho fosse praticante de religião de matizes africanas. Eu queria que a senhora me falasse, a senhora avalia que o fato das pessoas evitarem falar da religião se leva a atos como esse. E eu queria que a senhora falasse também sobre as punições a quem não respeitar a sua lei. Eu vi com muito, mas muita tristeza. Eu acho que supera a indignação, porque a tristeza, eu acho que é um sentimento mais completo, né? Porque a tristeza, ela significa solidariedade, não é? Significa empatia, estar no lugar do outro, não é? Então eu vi com muita tristeza a notícia deste ataque com arma de fogo a um espaço religioso de Umbanda, porque o pai não aceitava, não é, a escolha religiosa do filho. E deste ataque, não é, resultou a perda de uma vida e uma outra pessoa que foi atingida encontra-se hospitalizada. Isso é um sinal de alerta importantíssimo para a sociedade. Não é? Nós não podemos... A vigilância, ela tem que ser permanente para a preservação das liberdades. O preço da liberdade é a vigilância. E vigiar uma liberdade, um direito, não é? Existem muitas formas de fazê-lo. E eu entendo que esta legislação que nós aprovamos aqui na Assembleia Legislativa, a Lei Estadual de Liberdade Religiosa, é uma forma de vigilância desse direito. Até porque, na lei, nós abordamos a questão de crianças menores, não é? Não sofrerem qualquer tipo de violência em virtude de religião. Ao mesmo tempo que asseguramos aos pais, se assim o desejarem, não é? Que eles tenham o direito de transmitir aos seus filhos menores a sua crença religiosa. Mas isso não significa violência, não é? Endereçada a crianças e adolescentes em virtude de uma escolha religiosa, como esta que tragicamente aconteceu aqui em nosso país e que você acabou de mencionar. Bem, sobre a questão das, vamos chamar de sanções, não é? Nós criamos o capítulo 11 da lei, que trata exatamente de sanções administrativas.
não são penais, não é? Porque o deputado estadual, ele não tem competência para legislar sobre matéria penal. Mas ele pode legislar criando sanções administrativas para serem aplicadas em casos, e no caso da lei, são multas. Essas sanções se traduzem em multas para toda prática de intolerância religiosa, que o capítulo 11 é extenso e discrimina ali, não é, as espécies de obstáculos, de impedimentos, de embaraços, não é, e de segmentar a sociedade, promover, não é, a intolerância, promover a discriminação religiosa. Quem assim o fizer poderá estar sujeito à aplicação de uma sanção administrativa que se traduz em multas. Tá certo, deputada, eu gostei, é muito bacana a gente tratar desse assunto que é importante, que diz respeito a todo mundo, seja quem tem uma escolha religiosa ou quem não tem uma escolha religiosa. O assunto é de todos nós. Vamos voltar a falar desse assunto. Eu já convido a senhora para um outro programa, porque eu acho que esse assunto é importante. A gente tem que falar da lei mais um pouco, porque essa é uma lei que tem, como eu mencionei antes, tem muitos artigos, tem uma grande abrangência. Eu acho que é importante a gente destrinchar isso para o nosso público, para que entendam a lei que a senhora acabou de propor e que acabou de ser sancionada. Muito obrigada mais uma vez, deputada. Eu que agradeço, eu tenho certeza que nós vamos retornar aqui ou em outros programas da grade da Rede Alesp, para a gente detalhar melhor uma legislação que de fato é muito ampla, não temos como esgotá-la aqui num programa só, embora tenhamos abordado seus principais aspectos, mas há outras dimensões que vale a pena a gente compartilhar com a sociedade paulista. Muito obrigada mais uma vez pelo acolhimento de vocês e a oportunidade de falarmos um pouco sobre liberdade religiosa e a Lei 17.346, sancionada e em vigor a Lei Estadual de Liberdade Religiosa do Estado de São Paulo. Muito obrigada, um abraço a todos os telespectadores e a vocês da Rede Alesp. Obrigada, deputada. Esse foi mais um Conexão Legislativa. A gente falou sobre a Lei Estadual da Liberdade Religiosa, de autoria da deputada doutora Damares Moura, que acabou de ser sancionada pelo governador João Dória. Você fica agora com a programação da Rede Alesp. Você pode rever esse programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima.